Oi, gente, tudo bem? Então, uma mulher e um homem se conhecem, se interessam um pelo outro. Ela explica pra ele que não quer engravidar e nem correr o risco de contrair uma doença e que por isso faz questão de usar camisinha. Ele concorda, mas aí, no meio da relação sexual, ele tira o preservativo sem que ela perceba. E aí talvez você esteja se perguntando, nossa, mas será que realmente é possível que o sujeito tire a camisinha e a outra pessoa não veja? E a resposta é, sim, é possível. Tem muitas formas de você fazer de uma maneira discreta. Inclusive, tem sites que ensinam um homem a fazer isso de uma maneira que a mulher não perceba. Numa troca de posição, num movimento de mudança, homens em grupos de redes sociais relatam essas práticas como se realmente fosse uma roleta russa. Como se fosse uma roleta russa, porque pode resultar justamente tanto em uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, quanto em uma gravidez indesejada. E era disso que a Nathalie tinha medo quando começou a se envolver com o colega. Oi, Nathalie. Oi. Então, como é que essa história começou? Eu conheci um rapaz, né, no meu ambiente de trabalho, e nós começamos a conversar de vez em quando. Vocês trabalhavam num salão de beleza? Isso. Não é esse aqui? Não. Foi rolando, conversando, pra ver o que acontecia, né? Eles saíram uma primeira vez e deu tudo certo. O problema foi no segundo encontro. O que aconteceu? A gente começou a se relacionar, tava tudo ok. Até o momento que ele decidiu que podia tirar o preservativo sem o meu consentimento, sem me avisar, sem me falar nada. Você percebeu na hora ou demorou um pouco pra você Não, perceber? demorou um pouco pra eu perceber. Durante o ato sexual você não Isso. conseguiu perceber? Não. O risco já tinha acontecido ali? Já. Isso que aconteceu com a Nathalie tem nome. Quer dizer, tem nome em inglês. Stealthing. O termo vem de stealth, que significa furtivo, oculto, e se refere ao ato de retirar a camisinha discretamente, sem aviso prévio, durante a relação sexual. Além das mulheres, homens que se relacionam com homens também podem ser vítimas dessa forma de violência. O autor leva a vítima a acreditar que esteja praticando o sexo seguro, né, com o preservativo, mas de forma fraudulenta, de forma dissimulada, escondida, ele retira o preservativo durante o ato sexual e prossegue praticando aquela relação de forma contrária à vontade da outra pessoa. Quando a Nathalie se deu conta de que isso tinha acontecido com ela, ela confrontou o parceiro. E ele? Aperta. Não é confortável. Esse é um tipo de desculpa muito comum usado pelos homens. Outro exemplo, a pessoa tira e fala, não, tava machucando. Não estava sentindo nada, queria sentir mais prazer, você é tão... Faz um elogio, né? E você era tão maravilhosa, você era tão... né? Que eu quis aproveitar mais essa relação. Coloca como se a culpa fosse daquela pessoa que tá ali. É horrível, né, gente? É podre. Depois que a vítima descobre que a camisinha foi retirada, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente. Isso porque as pílulas anticoncepcionais de emergência e as medicações para evitar as ISTs só funcionam se forem ingeridas não muito tempo depois da relação sexual, geralmente em até 72 horas. Às vezes elas demoram a entender o que aconteceu, então muitas vezes elas nem têm mais como usar as medicações pós a essa situação. Você teve que procurar apoio psicológico, inclusive. Sim, foi o que mais me ajudou. Porque eu não tinha vontade mais de fazer nada. Eu fiquei muito irritada, sabe? Uma vergonha, assim, culpa, muita culpa. Culpa de quê que você sentia? Culpa de ter confiado. Lógico que depois eu entendi que eu não sou responsável pelos atos dos outros. O que torna casos como o da Nathalie difíceis de entender para algumas pessoas é que no início da relação existia consentimento. Mas existia consentimento para o sexo protegido. Eu consenti sim o ato sexual. Eu não consenti ele fazer o que ele quisesse. Sim. Da maneira como ele quisesse.
Muitas vezes, a própria vítima não sabe que sofreu uma violência. E é por isso que é muito importante dar nome para o que aconteceu. Descobri esse ano que tem um nome. E eu comecei a conversar mais sobre e mostrar para as pessoas. É isso, foi isso que aconteceu. Tem um nome, eu não sou louca. Mas só dar nome não é suficiente. Em países como a Nova Zelândia e a Suíça, homens já foram condenados por retirar o preservativo sem consentimento. Por aqui, um projeto de lei que criminaliza essa prática e prevê pena de até 4 anos de prisão foi apresentado no final de abril. Mas, por enquanto, não há legislação específica. Comecei a pesquisar na internet para ver aonde eu conseguiria encaixar isso como um crime e eu não vi nada. A Nathalie chegou até a procurar um advogado, que não só não ajudou, como atrapalhou. Eu falei com o advogado, fui desestimulada, aquele tomzinho de deboche, tipo, não vai dar em nada. Tipo, você vai querer brigar por causa disso? Minimizando, sabe? E escolhe bem com quem você sai, como se viesse escrito na testa da pessoa, vou te enganar. O tempo inteiro a gente vê esse movimento de descrédito, de desconfiança das mulheres que são vítimas de uma violência extrema e que são desestimuladas à busca por ajuda, por responsabilização do autor da violência. No Brasil, a retirada do preservativo sem consentimento pode se enquadrar no crime de violação sexual mediante fraude. A pena é de 2 a 6 anos de prisão e aumenta se o ato resultar em uma gravidez indesejada ou na transmissão de uma infecção. O problema é que nem sempre é fácil convencer as autoridades de que o que aconteceu realmente aconteceu. Fui na polícia, fui no Ministério Público, ninguém conhece o TELF, ninguém sabe que isso é uma violência sexual. Quando eu fui na delegacia, o atendimento foi simplesmente horrível. Você vai querer que o processo aí? Eu falei, claro, é crime. Ela, mas você não tá grávida e não deu nada no laudo do DNA, você não tá doente. E eu falei, mas eu preciso ficar grávida ou ficar doente para o cara responder criminalmente? Esta mulher, que não quer se identificar, procurou as autoridades depois de encontrar uma camisinha intacta após uma relação sexual. Uma camisinha que ela tinha ido buscar depois do parceiro dizer que estava sem. O homem foi intimado e confessou que realmente tinha tirado o preservativo, mas disse que não teve a intenção de fazer mal a ela e que tudo aconteceu no calor do momento. E isso foi suficiente para que o processo não desse em nada. O promotor quer o seguinte, não basta o cara ter cometido a fraude, ele tem que dizer que ele teve a intenção. Os fóruns criminais ou as varas especializadas de violência contra a mulher têm competência para lidar com crimes dessa natureza. O desafio é na compreensão de que isso é violência. Meu caso foi arquivado e eu tô aqui sem assistência, sozinha, sem saber como fazer que esse cara seja punido. No fim, a Nathalie acabou desistindo de buscar justiça na justiça. E ficou por isso mesmo, e vai ficar por isso mesmo. Mas até quando? Nomear, falar sobre isso ainda é o grande desafio. Começar a perceber que essa prática ela realmente seja vista como algo que é uma violência, como algo que não deveria acontecer. Talvez vendo isso, assistindo, sabendo que existe um nome, o que é, a pessoa se conscientize, sabe? Se eu fizer isso, eu posso mudar a vida de outra pessoa. Quem sabe? Todos os nossos vídeos é uma compilação de vários trabalhos e seus autores. Trazemos uma coletânea de vídeos, realizando uma grande compilação de documentários. Os nossos vídeos têm a devida autorização de seus criadores e autores. Desta forma realizamos uma excelente compilação, reunindo documentários impressionantes. Este vídeo foi criado com base em eventos ou situações que realmente aconteceram na vida real. Esta não é uma história fictícia, mas um vídeo autorizado devidamente por seus proprietários. Canal e documentários.